O Senhor das Estrelas pode não parecer muita coisa, né? Mas se eu disser pra vocês que ele já foi um ciborgue, enfrentou um ex-arauto do Galactus, já foi um arauto de uma versão do Galactus e já se tornou praticamente um deus chamado Mestre do Sol. Bora pro vídeo conhecer todas essas versões e muito mais do Senhor das Estrelas. Vem comigo, vamos lá. A gente curte filmes, séries, HQs, a gente já viu os montes que a maioria sempre exalta os carinhos do bem, os personagens inspiradores. Mas, fala a verdade, a gente não tem uma certa admiração também grande pelos personagens sombrios? Pô, fala a verdade. Eu me sinto honrado. Não é interessante também como esses personagens atraem a gente? Pô, por quê, né? Deuses não escolhem. E é por isso que eu não abro a mão do Nerd ao Cubo. Ele é um clube de assinaturas totalmente feito pra gente que é nerd. Todo mês chega aqui em casa, né, um cubo temático recheado de surpresas iradas aqui. Cada mês vem um tema irado. Olha aqui, ó. E olha que eu já tirei a camisa, hein, pra você ver. E não fica nada de fora, olha só. O tema desse mês de maio agora é justamente escuridão, darkness. Eu tenho certeza que você vai curtir tanto quanto eu. Se liga no que tem aqui dentro, vamos lá. Camiseta Eren Yeager, Attack on Titan. Cubos Jon Snow, Game of Thrones. Mousepad Lavender Ghost, Pokémon. Revista Spoiler ao Cubo. Ah, e a caixa também é colecionável. Se você montar ao contrário, ela vira um personagem. Isso é muito maneiro, né? E é tudo original. Quer dizer, se você fosse bater perna por aí pra comprar cada um desses itens separados, você ia gastar fácil uns R$150. Mas no plano anual, a gente paga só R$99,99 mais frete e nem precisa sair de casa. E no site do Nerd ao Cubo ainda tem outros planos de assinatura. Você pode escolher, por exemplo, só o de camisetas, ok? Vai lá conferir que vale a pena. O link tá aqui na descrição. Ah, e usa o meu cupom EINERD pra você ganhar R$30 de desconto na primeira compra. Olha isso, aproveita, hein? Enestrans, Peter aqui! Galera, o multiverso vem que vem, tá com força total. E por mais que o Guardiões da Galáxia Volume 3 é despedida daquela formação da equipe que a gente gosta pra caramba, isso não quer dizer que os personagens vão deixar de existir. Ainda mais com o multiverso batendo na porta. Multiverso, galera! Que nesse canal aqui é um multiverso nerdístico, não é verdade? Por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10. Não é um nem dois, ok? São 10 variantes do Senhor das Estrelas que podem aparecer nos próximos filmes. Ou que podem, inclusive, até ser o futuro do Peter Quill da Terra 616 no CM. Já pensou? Bora pro vídeo logo. Mas não esquece, pô, metralha esse like, mas metralha... Não, só pode ser um, né? Porque senão o segundo tira. Mas quiser 3 também pode. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. O Senhor das Estrelas original. Eu sei que vocês estão acostumados com o Senhor das Estrelas com um fone de ouvido lá, ouvindo aquela música dos anos 80 enquanto ele protege a galáxia. Maneiro. Hey, hey, isso é legal. Mas quando ele foi lançado em 1975, na edição número 4 da revista Marvel Preview, o personagem era bem diferente, lógico, ele foi lançado. Nessa versão, o Peter Quill nasce durante um alinhamento planetário. E o marido da mãe dele acredita que foi traído e que o Peter Quill é filho do Ricardão, olha isso. Então o que ele faz? Ele leva o Peter Quill ainda bebê pra dar um jeito no menino, olha isso, cara. Mas na mesma hora ele tem um infarto e morre. Foi, acho que os planetas se alinhando, né? Só pode ser. A mãe do Quill acabou de ter o bebê e não tem força pra ir atrás dele. Então por cerca de 1 hora, o Peter Quill fica do lado de fora olhando as estrelas. Ok, mas isso não interessa pra gente agora, né? O que interessa é que nessa primeira versão, o Peter Quill virou o Senhor das Estrelas depois que uma entidade cósmica e mágica visitou uma estação espacial da NASA, onde o Quill era o astronauta, né? Essa entidade estava procurando uma pessoa digna para virar o Star-Lord. Só que o Quill meio que não é escolhido de cara, né? E só depois ele vai encontrar o Mestre do Sol no lugar do cara escolhido. Ele acaba virando o Senhor das Estrelas e vira meio que um policial cósmico. Ele recebe uma roupa especial com um capacete. Tudo isso dá superpoderes para ele com aquele combo mesmo, né? Super força, velocidade, voo no espaço, próximo da velocidade da luz, olha isso. E mais um monte de coisas que ele ganhou. Era para o Senhor das Estrelas, no começo, se tornar mesmo uma entidade cósmica com o passar do tempo. Mas depois eles foram adaptando ele, entende? Até chegar no Peter Quill mais conhecido. Só que não vai achando que a Marvel esqueceu a origem clássica dele, não. Já eu falo do Mestre do Sol, vamos lá. Pete! Bom, galera, acredite ou não, teve uma vez que a Gamora pegou as Joias do Infinito e simplesmente dobrou a realidade no meio. Aí com isso vários personagens se fundiram e viraram um só. Então você tinha, por exemplo, Capitão América com o Doutor Estranho, o Homem-Aranha com o Cavaleiro da Lua, entendeu? Pantera Negra com o Motoqueiro Fantasma e por aí vai. Era sempre, né, umas fusões, eu brinco botaram. Aí no meio disso tudo nasceu o Pete, uma mistura de Groot, Rocket Raccoon e o Peter Quill. Eu não preciso nem dizer que essa fusão é mais poderosa do que o Senhor das Estrelas normal, né? De qualquer forma, não é impossível imaginar o Groot no CM assumindo o manto do Senhor das Estrelas. Se o Peter Quill for mesmo se aposentar, já pensou nisso? Nada impede o Groot, que é um personagem de CGI, continuar no CM. Pô, qual que é o cachê daquele galho de árvore? Ele não existe. Seria maneiro pra caramba, né, se ele assumisse o manto do Senhor das Estrelas,
Daria até pra fazer essa referência ao Pete Starkill, o mortal Senhor das Estrelas, ou Lord Starkill. Esse cara é uma versão praticamente idêntica do Senhor das Estrelas, do universo meio ao meio, do canônico, né? A diferença é que ele é um vilão assumido. Porra, Starkill, você quer o quê? Ao invés dos Guardiões da Galáxia, ele controla a própria equipe de saqueadores nesse universo. E a primeira vez que ele aparece, ele tá trabalhando pra uma versão pacífica do Thanos, que quer acabar com o mal no universo sem usar violência. Então o Starkill vai buscar a joia da realidade pro Thanos. E o engraçado é que o Thanos descobre os crimes do Quill e tenta prender ele também. Bom, esse Peter Quill não é o mais poderoso dessa lista, mas com certeza é o mais fácil de aparecer em algum evento aí envolvendo o multiverso do Sam. Seria maneiro, seria engraçado. E na boa, eu tenho certeza que todos vocês gostariam de conhecer o Groot. É a versão do Groot do universo do Starkill. Saca só isso. Kitty Pryde. Nos quadrinhos, a Kitty Pryde e o Peter Quill já ficaram noivos e quase se casaram. Pois é, já rolou muita coisa ali. Eu não vou contar detalhes pra vocês, que esse canal aqui é pra falar nerdice, né? Não é pra falar safadeza. E teve uma época em que o Peter Quill precisou assumir o trono do Império Spartax. Ele virou rei. Por cerca de 8 meses, a Kitty Pryde ficou no lado dele. Mas ela se sentiu tão sozinha no espaço, já que o Peter Quill agora era um rei e estava sempre cheio de obrigações, que ela começou a fazer missões com os Guardiões da Galáxia. Foi aí que ela virou a Senhora das Estrelas. É, pois é. Além de ser mutante especialista em engenharia, artes marciais e tal, e mais um monte de habilidades que ela conseguiu treinando a vida toda com os X-Men, a Kitty Pryde nessa época ainda tinha poder cósmico que ela conseguiu lá no evento do Vórtice Negro. Então, enquanto ela vestia o manto de Star-Lord, ela foi capaz de destruir uma armada Chitauri sozinha, só usando os poderes mutantes e as botas foguete. Gamora, Senhora das Estrelas. E não foi só a Kitty Pryde que assumiu o manto do Senhor das Estrelas, não. Que isso aí! Numa outra realidade que acontece no especial de 100 anos da Marvel, quem assume o manto do Senhor das Estrelas nos Guardiões da Galáxia é a Gamora. E essa é uma história que se passa no futuro, né? Por isso eles falam que é um especial de 100 anos, lógico. Bom, não preciso nem dizer que a Gamora, como Senhora das Estrelas, galera, ela é extremamente perigosa. Mas acontece que nesse universo, o Peter Quill também existe, entende? Ele assumiu o manto, nesse caso, do Vance Astro, que é um dos personagens que fez parte do grupo original dos Guardiões da Galáxia. E não foi só o manto, não. Essa versão do Peter Quill tinha a roupa, tinha os poderes psíquicos e até o escudo do Capitão América que o Vance usava. Além disso, ele era o arauto do Galactus prateado, que é uma versão do Galactus desse universo. Então assim, além da Senhora das Estrelas, esse universo ainda tem um Peter Quill extremamente poderoso. Senhor das Estrelas Cyborg. Teve uma vez que o Peter Quill tentou enfrentar nada mais, nada menos que um ex-arauto do Galactus chamado Fallen One. O Fallen One, ele estava querendo se vingar do Galactus e por isso ele estava destruindo qualquer planeta que servisse como alimento para o Galactus. Ia lá, passava o cereal antes para deixar o Galactus com fome. Aí o Peter Quill cruzou o caminho dele e levou uma surra. Mas nessa época, o Peter, ele tinha uma nave viva chamada Chip, que foi capaz de derrotar o Fallen One. Ela destruiu um planeta que tinha uma colônia lá e usaram a energia da destruição para derrotar o Fallen One. Claro, fizeram milhares de vítimas, mas salvaram milhões, ou até mesmo bilhões de vidas que o Fallen One poderia ter feito. A nave Chip morreu na batalha e o Peter Quill foi parar na prisão como culpado por todas as mortes. E foi na prisão espacial que o Senhor das Estrelas colocou implantes cibernéticos no corpo, né? Um dos implantes era um olho, capaz de enxergar o campo eletromagnético. Tudo isso era para afastar a humanidade dele. Mas essa fase durou bem pouco nas HQs e o Peter Quill tirou os implantes e voltou ao normal. Ufa! Mestre do Sol! Olha, galera, o Mestre do Sol eu acho até que merece um Veja Como Foi. Então eu vou só resumir que versão do Peter Quill é essa pra vocês terem noção. Vocês me cobram nos comentários aqui, ok? Vocês querem uma história completa desse cara. Essa versão do Peter Quill se tornou Mestre do Sol. Ele viveu por mais de 100 anos e depois ele voltou para o passado. Só que dessa vez ele era capaz de usar todos os poderes da arma elemental, que além de destruir, era capaz de criar qualquer coisa usando os elementos da natureza. Ele tem uma forma brilhante quando ele ativa os poderes, né? Pode levitar enquanto ele medita. Ele tem resistência telepática. Ele tem energia praticamente infinita para usar arma elemental e consciência cósmica, que é quando a pessoa está conectada ao cosmos e sente quando qualquer coisa altera o equilíbrio. Ele é capaz de usar arma elemental para fazer um Groot ficar gigantesco, por exemplo. Só para vocês terem uma noção do upgrade da arma elemental e do próprio Senhor das Estrelas como Mestre do Sol, teve uma vez que o Knu tentou absorver o Quill e os amigos dele usando aqueles dragões simbiontes, ok? Vocês conhecem o Knu, né? O King Black. Tava todo mundo coberto pelos simbiontes e a voz do Knu quase dominando todo mundo. Mas do nada o Peter Quill começa a brilhar e abre um buraco no simbionte, galera. Muito radical. Ele bota o dragão pra correr. E se não fosse os deuses olimpianos que apareceram depois pra lutar com ele, é bem provável que ele teria dado trabalho pro Knu, pra se verem o nível de poder que é esse cara. Então se vocês quiserem saber tudo sobre o Mestre do Sol, deixa aqui nos comentários que eu trago um resumão completo da história do Peter Quill e como que ele se tornou o Mestre do Sol.
Agora me diz uma coisa, de todas as versões aqui, quem que você gostaria de ver no UCM, no cinema? Qual que você gostaria de ver acontecendo nos filmes da Marvel? Manda ver, comentem. E toca aqui agora, se inscreve no canal. Galera, eu vou continuar cobrindo Guardiões, cobrindo Marvel no geral, mas vai ter um especial de Guardiões com várias origens, várias informações legais. Preciso muito que vocês ativem o sininho pra vocês não perderem. Posso contar com isso? Obrigado de coração. Valeu, galera. Fui!